Beleza, estamos começando mais um episódio do Grenal Corneta, o canal que reúne na mesma mesa virtual gremistas e colorados para comentar os jogos e principalmente zoar um ao outro. Não somos jornalistas comprometidos com notícia em primeira mão, nem com precisão na informação, nós somos torcedores, então a gente vai ter muito erro de informação aqui, porque a paixão às vezes se sobrepõe, e também não somos comentaristas de futebol especializados. O nosso objetivo é passar o sentimento do torcedor diante do que ele está vendo em campo, tanto do Grêmio como do Inter. E tivemos um Grenal, então hoje a gente vai falar sobre Grenal, né? E para começar, eu vou passar a palavra para o Pedro, que estava lá no estádio, foi o único da nossa mesa aqui que pôde ir, porque os gremistas não podiam ir, o Marcos acabou não indo. E aí, Pedro, como foi levantar uma taça? Não levantaram taça, mas a comemoração foi igual, né? Sim, mas tem dia que é noite, tem dia que parece que chove e tem sol, e tem vezes que a gente ganha e parece que foi título, né? Eu acho que essa foi uma das ocasiões, assim. Eu acho que foi uma experiência bacana, assim, porque fazia 1 ano e meio que eu não ia no estádio, assim, né? Assim como vocês tiveram naquela grande partida, quando vocês voltaram ao estádio depois de muito tempo sem ir também, né? Foi um jogo, foi legal, assim, tipo, ainda um pouquinho receoso da questão de aglomeração, porque foram 25 mil pessoas, né, dentro do estádio, mas do ponto de vista do jogo, eu acho que foi, para nós colorados, claro, uma baita partida, assim, um jogo duro, difícil, diante do maior rival, mas que teve muitos componentes, assim, de desespero de um lado, de respeito por outro. E o gol do Tyson, que é aquele jogador que a gente sempre cobrou muito e esperava que decide, ele apareceu, né? E decidiu a favor do Inter, uma vitória que coloca o Inter na briga direta aí por uma vaga no G4, né? Que eu acho que é o que resta para o campeonato. No G4? Acho que ainda dá para chegar, porque se tu olhar, a rodada ajudou, né? Porque tu tem que o Fortaleza perdeu, o Corinthians também não, acho que empatou, tá 4, 5 pontos ali, né? Então, e tu tem confrontos diretos ainda, e eu acho que dá para, de repente, brigar um G4. Mas se vocês começarem a entregar para Juventude, Santos, não sei mais quem que vocês vão entregar. A gente entrega, então. Sabe que eu acho que não precisa mais entregar, né? Porque a vitória no Grenal, combinado com a vitória do Bahia depois, praticamente sepulta, né? Se tu olhar, ficou muito difícil, tem que tirar 9 pontos em 9 rodadas, né? Pega o desempenho, não o sentimento de que vai dar. Tira o fato de você serem torcedores, gremistas. E olha a tabela e olha o que aconteceu o campeonato todo ao longo do último ano. É muito difícil, muito improvável, né? Eu acho que por isso também ficou essa sensação, e vocês falaram da comemoração e tal, mas eu acho que o Inter se preparou muito para fazer isso nesse jogo. Tratou como uma decisão que talvez o Grêmio, em volta do que tudo que está acontecendo, talvez não tenha se preparado adequadamente, né? Porque tu pega a escalação do Grêmio e alguns jogadores ali, cara, porque no estádio é diferente a percepção, assim, né, de tu ver no estádio, até a gente comentou no grupo antes ali, inacreditável o Wanderson ser reserva naquele time do Grêmio. O cara em 10 minutos de jogo fez muito mais do que o Rafinha em todo jogo. E foi o Rafinha que não marcou o Tyson direito. Sim, que sobra no gol, né? Então, sei lá, podia ficar falando aí vários tempos, mas acho que é bom compartilhar. Eu acho que o Rafinha olhou a torcida toda assim de vermelho, assim, parece que eu tô no Maracanã, né? Vai, entregou daí. Não, e eu acho o Flamengo é melhor, né? E eu acho que do ponto de vista técnico, assim, o Inter teve muitos jogadores que estavam bem na partida, assim, tipo o Patrick, o Edenilson jogou muita bola também. E eu acho que caras que a gente sempre criticava muito, assim, em alguns momentos, principalmente o Marcos, então nem se fala, né? Que é o Moisés, por exemplo, foi um cara que foi um dos melhores jogadores do Moisés nesse programa. Na partida, né? Tipo, praticamente anulou, né? O raio lá, que eu acho que apesar da chuva não virou trovoada aquele raio, né? Não, mas vocês sabem que a mulher do Douglas Costa tá preocupada com ele, né? Porque ela pediu para ele ir no mercado, ele não passa no mercado de jeito nenhum. Sim. Não sei o que aconteceu. E aí, Marcos? A partida perfeita? O Aguirre acertou, o Patrick jogou uma bola. Que beleza que foi o jogo para ti? Não reparei muito. Eu acho que eu tava muito nervoso com o jogo. Então, tipo assim, me enrolei. Eu não conseguiria
vamos dizer assim, criticar o Aguirre ou os jogadores que para mim poderiam ser reserva, porque, cara, tá naquela hora ali, é o que tem e vai. É o que Mas tem, taticamente, o Aguirre eu acho que foi acertou? melhor ter esperado o jogo do Grêmio do que ter ido para cima do Grêmio. Porque o Inter não sabe jogar como dominante no jogo. E para te ter noção, o Grêmio ele foi dominante no jogo. Ele foi dominante. Ele teve mais posse de bola, chutou mais ao gol. Então, eu acho que o Inter fez a partida que deveria fazer. Uhum. Não foi um time brilhante, mas fez o que deu para fazer, o que deveria ser feito. E outra, né? Até a gente estava comentando, o Inter ele é um com o Tyson e outro sem o Tyson. O Tyson é o jogador mais importante do Inter hoje. Tá, e tu saiu de casa depois para comemorar o título ou não? Não. Perigo não tomar um tiro ainda. Imagina, né? Confusão. Mas o Marcos tocou num ponto interessante, assim, do jogar esperando o Grêmio, né? Eu acho que apesar do Grêmio ter tido mais de 60% de posse de bola, acho que foi 63%, alguma coisa assim, era uma posse meio inútil, se tu for ver, né? Quantas chances reais de gol o Grêmio teve? Muitas, Pedro. Tu olhar mais no segundo tempo, na parte final... Teve mais finalizações. Mas era uma finalização, tipo, tem duas chances, se tu olhar, que é aquela... Duas ou três, mas são 2 ou 3 que definem o jogo. Mas aí eu acho que não foi tanto. Se tu comparar... a boa defesa do goleiro. Se tu comparar no oposto, o Inter teve mais situações de gol com menos posse de bola. O Inter foi mais perigoso do que o Grêmio. Tipo, o Grêmio teve a bola, mas não necessariamente construiu jogada. Ele tocava, armava, às vezes o Douglas Costa driblava 1, 2, na hora de fazer o acabamento, a finalização, ela não ia no gol. O Lomba, no primeiro tempo, foi assistir o jogo, né? Trabalhou muito pouco, né? Então, do ponto de criar, construir a chance, eu acho que o Grêmio construiu pouco também. Sim, o problema do Grêmio sempre é esse, né? Lá na frente. Lá é a finalização, de fato alguém para matar a jogada. E tu soma isso o desespero também, né? De estar penúltimo colocado, toda essa questão que tu vai pesando, né? E ao mesmo tempo, o Inter, apesar de ter feito uma partida segura defensivamente, quando teve a bola, foi nervoso também. Aquele último passe para fazer o gol faltou, ou o chute foi para fora, foi para o lado. Ou em muitos momentos o Grêmio fazia falta, né? Matava a jogada. Porque fazia falta logo no campo também, né? de defesa do Inter, né? Não deixava passar do meio do campo, né? O Grêmio ele jogou bem. Não teve demérito na derrota do Grêmio. Ele jogou muito bem. Só que o Inter ele fez o que deveria fazer. Ponto. Mas aí eu acho que entra o contexto, só antes de passar para o Franco. Episódios anteriores, a gente reclamava do Filipão, que o Grêmio do Filipão jogava feio, certo? Não, era essa o principal motivo, a principal reclamação dos episódios anteriores, certo? Exatamente. O Grêmio tirou o Filipão e passou a jogar bonito, certo? Se tu olhar, é mais vistoso, é mais propositivo, só que, por outro lado, o desempenho, o resultado, que é o que importa, que é a pontuação, é pior. Tipo, são 3 pontos em 5 jogos. O Eduardo Galeano, naquele livro que eu já acho que é a terceira vez que eu falo nos nossos episódios. Sim, nós vamos ter que ler esse livro. Futebol ao Sol e à Sombra. Ele é um crítico do Filipão, né? Por causa da Copa de 2002, que o Filipão implementou um futebol que era um futebol eficiente, mas era feio, né? Era aquele futebol de ganhar por uma bola, né? Ganhar de 1-0 e se fechar, né? Fazer o gol e se fechar, enfim, segurar o resultado, né? Ele era um crítico do Filipão nisso, né? E realmente esse é o estilo do Filipão. O estilo do Filipão talvez seja o estilo um pouco do Celso Roth também, aqui no Rio Grande do Sul. Acho que era meio assim também. Mas eu acho que o futebol gaúcho é assim. Eu acho que sim. É tipo uma escola, né? É tipo uma escola de técnicos do Rio Grande do Sul, assim. Esse estilo. Mas, Franco, e aí, meu? O que tu achou do jogo? O que tu achou do jogo? Não, achei... Grenal é sempre um jogo feio, né? Dificilmente tem um Grenal que seja bom, assim, que dê gosto de assistir. É sempre aquele jogo brigado, truncado, nervoso. Ninguém quer perder, se contenta com o empate.
Eu achei um Grenal parecido com os outros, assim, mesmo quando o Grêmio estava em boa fase, assim, e o Inter nem tão bem, era aquele jogos parelhos, parecidos. Tem alguns pontos que o Pedro tocou, que o Marcos falou, que eu quero comentar também. Primeira questão do Wanderson. O Wanderson, para mim, é titular do Grêmio no lugar do Rafinha. Só que eu comentei também no grupo, eu acho, quando surgiu essa questão, que o Mancini, na coletiva, ele foi perguntado sobre isso, e ele falou que o Wanderson sentiu o tornozelo no treino da quinta-feira, depois do jogo do Atlético Mineiro. Que ele não jogou contra o Atlético Mineiro, porque já tinha 2 amarelos e foi poupado para o Grenal, só que no treino da quinta-feira ele sentiu o tornozelo e não teria condições de jogar o jogo inteiro. Então ele comenta que na primeira jogada do Wanderson, quando o Wanderson entra, quase faz o gol, logo que ele entra, assim, quando termina a jogada ele sai mancando, que quem está no estádio pode perceber. Eu na TV não percebi isso. Eu também não percebi. Espero que o Mancini esteja falando a verdade. Só assim para o Wanderson ser reserva do Rafinha. Outro ponto, falaram que todo mundo colocou o Douglas Costa no bolso, mas aí o Pedro falava que as melhores jogadas do Grêmio eram o Douglas Costa driblando 1, driblando 2 e ninguém se ele driblava 1, 2 na jogada, então ele não foi tão mal assim. Assim, ó, eu como colorado fiquei com medo do Douglas Costa. Para mim foi o melhor jogador do Grêmio no primeiro tempo. Foi o melhor jogador. Eu pensei, é o cara que pode a qualquer momento terminar com o jogo. Em minha defesa, né, quem falou que botou no bolso foi o Marcos, né? Eu disse que... eu falei que ele não passou no mercado. Mas assim, ó, realmente... Eu tinha escutado também no grupo o Marcos falar do mercado, né? Sim, que o mercado anulou ele no segundo tempo. Eu tinha lido alguma mensagem que o Marcos colocou ali, quando o mercado entrou, o Douglas não jogou mais. Deu uma anulada no Douglas Costa. Foi mas ele também falou isso. O Saravia, coitado, o Saravia, ele lutou com todas as forças dele, mas... não deu, cara. O cara é liso mesmo, não tem como. Ou tu bate nele ou tu toma. No primeiro tempo, o Saravia teve muita dificuldade de marcar o Douglas Costa. Tipo, ele passou umas 2, 3, assim, de viagem. E o Saravia, ele é um lateral que ele geralmente já tem dificuldade de marcação, né? E quando ele sai no intervalo para entrar ao mercado, aí o Douglas Costa começa a sumir um pouco do jogo. Porque o mercado deu... o mercado... Ele cansou? Pode ser, eu acho que ele pode ter cansado. Mas eu acho que pode também ter... Será que daqui a pouco não sentiu um pouco o jogo? Porque o mercado, ele é mais marcador, né? Ele já foi zagueiro. E, cara, ele deu umas 2 chegadas no Douglas Costa que depois ele parou de construir muito por ali, assim. Ele começa a ir para o meio, ele sai da ponta, né? Mas eu acho que o Douglas não é um jogador que imitaria com 2 entradas, jogador com experiência internacional. Pode ser. Eu fico pensando assim, né? Que, talvez o Ferreirinha tivesse sentido. Ferreirinha talvez, pode ser. Ou o físico, tipo, o Douglas Costa sendo o jogador que ele já foi, né? Daí ele vai se intimidar com o mercado. Mas olhando essa linha do Douglas ali, é muito claro que falta parceria, cara. Falta parceria, porque tu vê que ele inicia, ele faz a construção da jogada e quando tem que dar o companheiro fazer, jogar, finalizar ou seguir, a bola muitas vezes não volta para ele, né? Tipo, às vezes ele toca para não recebe. Tipo, no estádio a percepção ela é um pouco diferente da TV, né? Porque tu não vê o complemento, acaba trocando e coisa. Né? Mas voltando ao Douglas Costa em questão de repente ele ter sentido físico, para te ter noção que ele não acompanha o Edenilson no gol do Inter, né? Porque o Edenilson ele tem 2 lances, um atrás do outro, que ele cruza a bola para dentro da área do Grêmio e não tem ninguém marcando ele. Tu diz o lance do gol, né? O lance do gol, porque quem tirou a bola do Douglas Costa acho que foi o Edenilson até. Mas aí não é físico, é característica do jogador. O Grêmio joga com 2 extremos abertos que recompõem muito pouco. Tanto o Douglas Costa como o Ferreira, eles não fazem essa recomposição. Compara o meio-campo do Inter, Patrick e Edenilson. Os 2 fazem esse vai e vem o tempo inteiro. Olha o que correu o Patrick e o próprio Edenilson, né? E no Grêmio isso não acontece. Eles não voltam para ajudar o lateral a recompor. Né? E aí, no caso do Grenal, especificamente, tu fica com menos homens no meio-campo, né? Embora tu tivesse 3 volantes, o Inter tem 5 jogadores ali, né? Porque tu tem o Dourado, o Lindoso, que já ficam, e tu tem o Edenilson e o Patrick, e tu tem o Tyson ainda que recompõe. É muita gente para povoar o meio campo ali, né? Então eu acho que também faz diferença. Eu acho que esse também é um grande problema do Inter. Problema? Porque tu vê que o Yuri Alberto ele não tem parceria no ataque.
Mas é o O tipo parceiro de... dele é o Tyson, só que daí se o Tyson não tá jogando, não tem outro cara que entra na área junto. Tá aí. Mas Qual foi a contribuição do Yuri Alberto? o Pô, Yuri Alberto faz apanhou muito pra bem a parede, caramba cara. do Kahneman. Como diria o Guerreiro, o Kahneman só agarra, né? Porque o Kahneman bateu nesse Yuri, cara, não é brincadeira. Mas não tomou cartão com o Yuri Alberto, Mas fazendo ele tá falta do Yuri quieto, né? Alberto. Ele é o malandro, o Kahneman. Mas ele Mas sabe aí é bater, que né? tá, mas é que tá. O centroavante tem que saber se defender de um zagueiro assim. Eu tenho só mais um Ainda ponto. mais que ele é o melhor centroavante do Brasil, Sim, né? sim. Antes de Segundo passar alguns, pro, segundo alguns aqui na mesa. antes de Mas ele passar pegou a pro, melhor zaga da América, né? antes de passar pro, A melhor zaga da América. Isso Não aí. era isso? Vocês vão deixar isso o meu aí, amigo verdade, Franco falar? Ou tá Pois difícil? é, eu já passo para ti, Gustavo. Só para finalizar, porque eu sou, acho que o único do lado azul que tem esperanças ainda. Eu vou falar O sobre Gustavo isso. jogou a toalha. Mas é questão de tabela. O Pedro falou do aproveitamento com o Felipão e o Wagner Mancini. Nem. Se a gente for buscar, quando o Felipão chegou, ele estreou no Grenal. O Grenal foi empate. Então a gente passou o Grenal ontem, no caso. E a gente embalou depois do Grenal, nos jogos seguintes. Então a minha esperança é agora, é a partir de amanhã contra o Fluminense, começar a ganhar. Acho que são jogos bem acessíveis e foi onde o Grêmio conseguiu fazer os pontos, a grande maioria dos pontos que ele tem hoje. Se repetir o desempenho, acho que dá para tentar escapar. Eu só tenho uma ressalva, assim, que o Filipão, ele estreia no Grenal, né? E já é o quinto jogo do Mancini, né? Eu acho que são 4 derrotas consecutivas contra adversários difíceis, sim. Vou ter que concordar com isso. Mas o todo já começa a pesar a batata dele também, né? Se tu olhar. Mas o jogo do Mancini que não podia ter perdido, na minha opinião, era contra o Atlético Goianiense. Sim. O resto, resultados normais, assim, não dava para... Palmeiras está 5 jogos, 5 vitórias seguidas no campeonato, é o vice-líder. E quem ressuscitou o Palmeiras foi vocês. Bola no Santos. Sim. Não, e foram bons jogos, né? Eu acho o jogo do Santos também, né? O Grenal é um jogo atípico, qualquer um podia ganhar. O Grêmio podia ganhar de 1-0, podia perder, perdeu de 1-0. É no detalhe. Nada fora. Mas eu acho que esse é o componente, embora a tua esperança ainda assim, que é o que torna difícil essa missão, porque o Grêmio tem alguns enfrentamentos que eles são esse difícil de tu ter o resultado, tu olhar e dizer assim, vai ganhar esse jogo, certo? Dos 9 jogos, tu não tira 5 ou 6, que é o que precisa, que tu diz assim, olha a tabela e esses 6 jogos o Grêmio ganha com certeza. Eu tiro 6. Olhando o que tá jogando, mas tira na esperança não no que vê em campo, sabe? Eu não... Não, mas não é impossível ganhar. Não, fala, Franco. Ganhar do Bragantino, da Chapecoense, do Bahia. Franco. Já deu 5, não é impossível. Flamengo, 3 dias antes da final da Libertadores, a gente sabe que o Renato vai vir com os juvenis para cá. Sim, não, ali é 3 pontos certo. O Atlético Mineiro já campeão brasileiro na última rodada. Acho que o jogo mais difícil ainda é o Corinthians fora. Bragantino na final da Sul-Americana. Eu acho que não é muito impossível, não. Só o Grêmio fazer a parte dele. Eu acredito no Franco, no Gustavo, eu não acredito. Eu acredito em que o Franco Vou falar agora, o Gustavo fala, eu não acredito em nada. Eu também não acredito em nada do que tu fala, porque tu volta atrás, tu nunca criticou. Né? Não, eu não elogiei, Patrick. O treinador fora. Tá aumentando, não tá inventando, mas tá aumentando. Eu não tô elogiando o Patrick Moisés aqui. Vocês é que estão dizendo que eu tô. Eu não falei nada. O silêncio consente. Mas diga-se de passagem que eu sempre defendi o Patrick aqui nesses episódios, né? Tem que ser justo. Não é de agora, hein? Eu comecei a olhar o Patrick com os olhos depois do balãozinho que ele deu no raio, né? Tá, mas também vamos ser justos. O Patrick não. A melhor coisa que o Patrick fez no jogo foi segurar o caixão, né? Porque perdeu o gol que ia matar o jogo, né? Na pequena área. Era pra ter feito. Mas ali é mais infelicidade, né? E no segundo tempo ele pegou umas bolas de contra-ataque para matar tempo na ponta lá também, que às vezes ajudou. E defensivamente ele ajudou bastante na recomposição, que é um trabalho que o Marcos não percebe, né? Que é essa parte defensiva de suporte para o Moisés, que a gente sempre critica bastante, mas que ontem jogou tribuna.
Não, O mas, Inter é não que, sabe. mas é que assim, ó, aí é que tá. Eu acho que o Inter, mesmo assim, eu acho que o Inter deve jogar defensivamente. Eu acho. Só que eu acho que ele é muito defensivamente. Então Mas, o Moisés e o Patrick acabam jogando na mesma posição. mas eu acho que isso são dois aspectos, né? Um, característica do elenco, né? Tu pega o elenco do Grêmio, o Grêmio não tem jogadores dessas características e por isso peca também nessa parte de recomposição defensiva, assim como o Inter não tem o jogador driblador, que agora tem o Gustavo Maia, mas é o único cara, e o Grêmio já tem 2, 3, só que perde em marcação, né? Os dois lados do tipo de elenco que tem. E o fato de jogar extremamente defensivo no Grenal, eu acho que tem a ver com o contexto. Porque tu pega outros jogos onde foi reativo, o Inter propôs o jogo em alguns momentos. E no Grenal, depois que faz o gol, o Inter se encolhe. Também com um medo, porque o Grêmio cresceu também com as substituições, ele veio para dentro do campo do Inter, e o Inter abusou um pouco do balão, ficou dando muita bola para o Grêmio no segundo tempo, e eu acho que eles apostaram em matar no contra-ataque, e esse contra-ataque não conseguiu efetivar esse segundo gol. O que eu vejo a situação do Grêmio da mesma forma como eu acho que como o Pedro colocou antes, né? O contexto todo prejudica o Grêmio, né? Concordo também com o Franco quando ele diz que o jogo que o Mancini não deveria perder era o jogo contra o Atlético Goianiense, que realmente, contra o Palmeiras, em ascensão, a gente foi para o estádio assistir o jogo sabendo que poderia haver uma derrota ali, né? O empate seria lucro, né? E uma vitória seria surpreendente. Contra o Atlético Mineiro, é óbvio que viria uma derrota também. Foi surpreendente a forma como o Grêmio jogou contra o Atlético, né? Mas assim, a gente tirou o Filipão de repente porque ele ali bateu no teto, né? Ele já não estava conseguindo avançar depois daquela derrota contra o Atlético Paranaense, que também foi uma derrota que a gente não esperava, de uma goleada de 4-2. E depois da derrota dentro de casa para o Sport, mostrou que o esquema do Filipão não tinha chegado no limite, né? O Filipão tinha conseguido ajeitar o time até aquele ponto. O problema do Filipão não era o Filipão, o problema eram os jogadores. Aí é o ponto. Já estavam falando hoje que o Filipão, quando ele chegou, ele disse assim, não, tem que tirar o Diego Souza, tem que tirar o Rafinha, tem que tirar o Maicon. Falaram, não, tu não vai tirar nenhum desses. No fim, tiraram o Maicon, por quê? Porque tava demais. Mas o problema do Grêmio é o Rafinha, o problema do Grêmio é o Diego Souza. Eu li hoje uma coluna no Correio do Povo que analisava exatamente isso. Que primeiro analisava o resultado que o Filipão tinha encontrado em matéria de pontos, né? Tinha encontrado em matéria de pontos quando chegou e quando deixou o clube, né? E o Mancini quando chegou e até o momento, né? O que ele encontrou de pontos e até o que ele conquistou e até o momento o que o Grêmio tem. Então mostra que uma evolução muito forte por parte do trabalho do Filipão. Só que ele não fez a limpa no vestiário, não deram o respaldo para ele fazer a limpa no vestiário. E isso talvez tenha atrapalhado o trabalho dele agora no final, quando ele... Quando de repente chegou no limite, o esquema dele chegou no limite porque já não havia colaboração em campo. E eu não acredito que o Wanderson estava machucado. Transmissão, o pessoal da transmissão também não acreditou. Quando ele entrou em campo, ele já... parece. Quando entrou o Wanderson, a primeira bola que ele pegou, eu disse, meu Deus, o Inter vai perder agora o jogo. Eu achei que ele ia fazer gol naquela bola. Mas aí naquele lado, assim, deu... Eu também achei. Entra a especulação de que o estado emocional do Wanderson conta. A mesma coisa com o Breno. Hoje, agora há pouco eu vi uma discussão na vinda para cá, no rádio, que o Breno foi tirado por decisão de cima no clube, porque ele chorou no final do jogo contra o Santos, que ele tomou aquele gol no final. Mas como é que não vai, né, meu? É ser humano também, né? Exatamente. Então... não é robô, né? Exatamente. Eu acho até que pode ter tido essa avaliação, assim, por parte do técnico de, não, vamos preservar esses caras porque eles estão num momento emocional ruim, de repente, se a gente conseguir avançar nesse jogo, já vai melhorar a autoestima deles e eles vão poder entrar no próximo jogo mais motivados. É que a gente não conseguiu essa vitória. E o Grêmio,
eu disse antes do Grenal que eu estava confiante que o Grêmio poderia ganhar o jogo, sim. E estava confiante mesmo. Primeiro, por quê? Grenal é Grenal, é 50% para cada lado. O Grêmio está destroçado, mas é Grenal. Ele entra com outra motivação ali. Ele entrou com uma motivação diferente contra o Flamengo e contra o Atlético Mineiro. E ele vai entrar com uma motivação diferente no Grenal também. Então ele vai jogar tanto quanto jogou contra o Flamengo e quanto jogou contra o Atlético Mineiro. Essa era a minha aposta. Então, quando eu dizia para vocês no grupo, e repetia, o Grêmio vai ganhar o Grenal 4-3-4. Eu estava confiante que isso pudesse acontecer. E o que aconteceu? Eu disse também durante as conversas no grupo, pela lógica, o Grêmio está mal e o Inter está um pouco melhor. Não está bem, mas está melhor na tabela, está melhor, está mais encaixado, né? Mas a lógica que deu nesse Grenal, e eu falei isso também no grupo depois do jogo, não foi a lógica, deu a lógica porque o Inter jogou mais que o Grêmio, ou jogou melhor que o Grêmio porque o Inter está melhor que o Grêmio. Não, a lógica que deu foi o Grêmio de novo entrar em campo, lutar, se sacrificar e não conseguir o resultado. Essa é a lógica que a gente está vendo. E por que eu disse que joguei a toalha lá depois do jogo contra o Sport? Porque eu não estou conseguindo ver reação nesse time. Eles não estão me apresentando algo novo. Eu vou continuar apoiando o Grêmio até o fim, como diz o nosso hino. Porque eu quero ver para crer. De repente, em algum momento vai reagir. E eu vou estar presente como testemunha. Mas agora eu tô diferente do Franco nesse sentido. Eu não tenho esperança. Matematicamente dá. Eu concordo com o Franco que agora de repente vai chegar num momento que a tabela vai ficar mais favorável, minimamente favorável para o Grêmio. Eu concordo com o Franco nisso. Mas e o Grêmio? Vai conseguir responder? Esse é o desafio, né? Tu falou uma coisa interessante, assim, de que confiava nesse histórico, né? Até porque o Inter vinha de um saldo de Grenais onde estava tendo muita dificuldade nos confrontos. Né? Eu tenho os números aqui. Isso, acho que são 15, uma vitória nos últimos 15, 16 jogos. Não, são 22 Grenais de 2018 para cá e vocês ganharam 4 com o de ontem. E tu o de domingo. Aliás, com o de sábado. Tu pega a temporada passada e essa, os Grenais, eles enganaram muito dos dois lados. Porque o Inter ia nervoso para os clássicos e o Grêmio começou a decair nisso e o Renato se salvava nos Grenais. Pode ser. E assim ia vindo. Então, eu acho que esse ponto, que o Grêmio entrou nervoso, deu a loja e tal, só que tem o lado colorado. O Inter tratou o jogo como uma final. Como uma decisão de... E comemorou como um campeão. Mas é verdade. Campeonato. Olha o contexto. Vocês quiseram brigar igual como tivesse perdido o campeonato. Não, mas é fato. O Inter preservou. Mas para nós foi uma derrota do campeonato, né? Pode ter sido o rebaixamento. Mas tem um... Claro que não vai cair por causa da derrota no Grenal. Até falei para vocês no jogo, no grupo lá. Vai cair porque passou o ano inteiro na zona. E, perdeu pro Sport, perdeu... O Grenal, ele é um jogo que poderia ganhar, eu poderia perder. Eu acho que não é esse... que faz a derrota, mas eu acho que isso contribuiu para esse componente, mesmo com essa recuperação do Grêmio, o fato do Inter ter tratado como uma final, porque os jogadores do Inter também entraram mais pilhados do que o normal. Descansaram, o Grêmio jogou no meio da semana, tem um componente físico também, que às vezes a gente esquece, que é o fato do Grêmio ter jogado quarta, domingo, depois pegar o Grenal, então tem um outro ponto físico que também influenciou, eu acho, nesse resultado de terminar voando e o Grêmio não tanto, né? Mas enfim, eu não sei, eu ainda acho que a situação, a sucessão de erros que o clube cometeu, e ainda acho que foi ontem que eu conversei, troquei uma ideia com o Franco pelo WhatsApp, que eu ainda disse, o Grêmio, ele desandou do meio do ano para cá, né? Porque ele vinha acumulando erros. Ele vinha acumulando erros de 2018, 19 para cá, principalmente de 19 para cá, mas ele vinha se mantendo, né? Ele vinha se equilibrando, talvez até com vitórias em Grenais,
com os O Gauchão, campeonatos o Grêmio estaduais. ganhou porque o Cabeça de Lâmpada não entregou o jogo pro Grêmio. Os campeonatos estaduais, né? O Os Grêmio títulos vem mal, estaduais. não é desse ano, cara. O Grêmio vem mal já há um Sim, bom tempo. mas Só ele que os desandou. Grenais mascaravam pela rivalidade Isso, interna. e desandou agora, Sim. do meio do ano para cá, né? Depois que o Renato sai, né? Até o título da Recopa, que foi da Recopa Gaúcha, que foi no dia 6 de junho, até ali a gente não imaginava uma situação como essa agora, sabe? Então, aí, claro... O título da Recopa Gaúcha não é parâmetro pro Grêmio. Não, mas o Gauchão talvez, entendeu? Pode ser. Mas é que o Inter estava muito mal, porque o técnico do Inter não sabia nada sobre o Inter. E olha o detalhe, pegando isso que tu tá falando agora, Marcos. O Inter começou o campeonato brigando para não entrar no Z4. Sim, com o Miguel. E se recuperou, né, com a troca do técnico, acreditou no trabalho do Aguirre e tudo mais. Tomou uma goleada histórica do Fortaleza, depois tomou do Vitória em casa. Como é que queriam deixar aquele cara aqui? Pois é. Perdeu, como é que é? Perdeu para o time da segunda divisão, foi isso que o Franco falou nos episódios, né? Daqui a pouco tem clássico. Terceira. Agora é terceira. Vai cair na terceira? Vai estar brigando vai ter confronto. Vocês perderam para o time da terceira divisão. Acontece, né? Quem nunca. Vai fazer? Não, a gente também, a gente não pode falar, porque o Caxias quase tirou o nosso título e o Caxias, né, já estava... Mas quase não tirou, né? Quase. Mas olha, fez o Grêmio sofrer, né? Sofreu. É aquele campeonato que dá até vergonha de comemorar, né? Depois daquele jogo. Né? Não, campeonato eu não tenho vergonha de comemorar, mas jogo que parece, que acham que é campeonato, eu teria vergonha. Sai daí, que tu ia ser o primeiro. Taça, eu nunca vi ter vergonha com taça no armário. Se tu ganha o Grenal, tu é o primeiro a querer fazer. Ai, vamos Sabe fazer. sabe por quê? Não, nunca fiz, porque eu sei que dá volta, o mundo gira, né? Sabe, é verdade. Porque eu não tenho medo. Mesmo que o mundo dê voltas, eu falo o que tem que falar. Sabe por que o Inter comemorou como se fosse um título? Porque não vinha ganhando Grenais. Porque estava uma dificuldade de ganhar um Grenal. Bom, título nem se fala. Mas Grenal era uma dificuldade tão grande de ganhar que ontem foi comemorado como um título mesmo nas ruas. Mas agora, vamos ser sinceros. A gente está há bastante tempo nesse assunto aí. Vocês acham errado o que o Inter fez? Porque se fosse com o Grêmio, se fosse o contrário, vocês iriam fazer. Não, é só corneta. Não. É só corneta mesmo. Não acho errado, eu não acho errado. Não, comemorar não, mas não sei até que vão achar que eu tô chorando. Fala e depois eu... Não, comemorar até uns... Porque como pareceu que foi título, tipo, vai acomodar muitas coisas no Inter. Tá, falam do Moisés jogou bem, mas eu acho fraco para lateral esquerdo, um cara e já querem renovar o contrato com ele pro ano que vem. Então o Paulo Vitor, que o Marcos fala que é muito melhor, esquece, vai perder lugar, ano que vem não joga se o Moisés ficar. Então, Patrick, que o Marcos criticava, agora já é ídolo. Não. Mas já é ídolo pro Inter. Pode ser que não para ti, mas para a grande maioria da torcida colorada pegou os caixões lá, e o Grêmio viveu... No Douglas Costa... Não, ainda não é. Fala, Marcos. Mas quando o Grêmio ficou na seca, eu me lembro muito de ir para jogos, e a gente comemorava jogos, não comemorava campeonato. Então era um jogo específico, era um Grenal específico que a gente comemorava e achava que estava tudo certo. E no fim não ganhava o campeonato, a gente se contentava com muito pouco. Tá, não tô chorando porque perdi o Grenal, mas acho que o Inter devia também, sei lá. O Franco está tentando fazer aqui uma sessão de análise, terapia com vocês, para vocês perceberem que vocês estão limitados a secar o Grêmio ou ganhar um Grenal por um placar magro de 1-0 e comemorar como título e levantar o papelão em vez de levantar a taça. Eu tenho um exemplo concreto. Quando o Inter ganhou Libertadores 2006, a fase vitoriosa do Inter, teve acho que um Grenal, que o Maxi Lopes fez o Grenal do Centenário, não sei, o Grêmio ganhou de 2-1. E a gente comemorou como se fosse tipo o título do... A gente comemorou. Menos que o Inter comemorou no sábado, mas a gente comemorou muito.
Enquanto os colorados estavam comemorando Libertadores, 2 Libertadores, Recopa, vários gauchões em sequência, hoje eu vejo que é ruim, tem que comemorar título, não jogos. Tenho 2 coisas a falar a respeito disso. Assim. A primeira, a gente comemorava vitória em Grenal enquanto o Inter ganhava a Libertadores. Foi isso que tu falou, né? Isso, o Grêmio comemorava também. O Inter comemorou a vitória como um título, enquanto o Grêmio está... Marcos? Comemorando o título da Série B. Não, só para dizer que é um pouco diferente. Peraí, mas a gente está levando... Mas é pura... Não, mas eu entendo, eu estou só brincando com ele. Mas eu acho que é bem por aí, assim, porque pega o contexto. O Grêmio vinha, pelo menos, de 3, 4 anos, onde ganhou Libertadores, ganhou Mundial... Mundial não ganhou. Ganhou a... O que ele ganhou? Copa do Brasil, né? Copa Pan-Americana. Começaram com aquela historinha de minuto de silêncio, pro Inter que morreu, não sei o que. Tudo. Isso faz parte, da corneta do futebol, assim como o D'Alessandro brincava com o Renato, do binóculo, não sei o que. E ontem foi um momento... Pega esse grupo que está a 2, muitos desses jogadores que estão no grupo do Inter, assim como o Cortez estava, depois a gente fala, passaram por tudo isso, perderam vários grenais. Imagina a gana que esses caras estavam para o jogo, para o Grenal, onde o quê? Além de vencer, pode culminar, sim, com um apoio para o Grêmio cair para a segunda divisão. Então tem todo esse componente. E vocês falaram do título, né? Esquecem que no ano passado o Inter perdeu o campeonato por 1 gol, onde tem um jogo que o Grêmio diretamente não fez força para ganhar. Não vou dizer que entregou, né? Não fez força. Você sabe que o Grêmio não fez força para ganhar num jogo que seria difícil. Mas isso tudo entra nesse componente. Pedro, é contraditória a tua avaliação nesse sentido. Mas é que é componente. O Grêmio vem mal. O Grêmio vem mal, mas é o componente de rivalidade. E aí tu estoura, que foi a maneira que o Patrick fez de extravasar. Eu não acho errado ele ter ido, até porque ele não vai ofender nenhum jogador do Grêmio. O que ele faz? Ele vai junto no torcedor, pega os caixões e sai para comemorar com a torcida do outro lado. E aí os jogadores do Grêmio, ao invés de continuar saindo, olha aquilo e vão para a pancadaria. Então, eu não acho errado eu acho o fato dele ter feito a flauta, porque isso faz parte do futebol, senão perde a graça. Também acho. No final, os caras não são robô. Assim como o Breno chorou depois da partida foi contra o Santos, né? Isso. Tu imagina o que esses caras não tomaram de pancada de o que tempo. O Dourado que chorou depois de Grenal. Dourado, mas aí que tá, esse grupo do Inter, ele é considerado de... Ontem ele tava rindo. Não ganha título, o outro é o chama-gol, o Lomba quase tomou um fregaço. Tipo, então, é muito jogador atalhado com esse negócio dentro engasgado. E aí, na hora que ganha, tu extravasa, faz parte do futebol. Esse é o meu ponto. Ganharam o Grenal, tudo bem. Mas vão se contentar só com o Grenal, então. Mas é o que dá no momento. Não, assim como no momento vocês ganharam no Grenal. Eu acuso esse golpe, porque o contentamento é o que dá, do Inter é ver o Grêmio rebaixado. O Inter vai ser campeão brasileiro? Não vai. Pensa assim, o Inter tá preocupado com a Libertadores, o Inter não tá preocupado com a Libertadores. Agora acabou, o campeonato do Inter agora acabou, né? É ver o Grêmio. Exatamente isso. Eu achei que eu sei quando é o próximo jogo do Inter. Mas é isso, cara. A gente tava preocupado com a tabela do Grêmio. Quando é o próximo jogo do Grêmio. O que prova que o Grêmio é gigantesco. É muito maior. Mas isso 90%. A comemoração, tudo. Toda a comemoração dos jogadores. Não vai ser 4, vai ser G9. Eu fiquei pensando, vendo toda a comemoração. O Grêmio é muito grande. O Grêmio, caras fazendo o que estão fazendo. Cara, a gente machucou muito eles. A gente machucou muito. O Inter nasceu para desafiar o Grêmio. Vocês se doeram. Vocês se doeram para desafiar o Grêmio. O Grêmio nasceu focado no esporte, na bola, no futebol. Tanto que até o escudo é um formato de bola. Vocês nasceram para nos desafiar. Ô Pedro, cara, vocês porque a voz da razão do canal. Vocês esquecem uma coisa. É essa rivalidade do nasceu para o outro, do que serve o outro, que faz os dois clubes serem mundiais. É isso que faz. Senão, o Grêmio é campeão mundial. Eu disse campeão mundial, eu disse potência mundial. E o maior clássico do mundo. É um dos maiores clássicos do mundo. Então, o Grenal de ontem, cara, ele lava a alma colorada nesse contexto todo de rebaixamento, de minuto de silêncio, de entregar jogo para não deixar o Inter ser campeão, porque não é a primeira vez que isso acontece no Grêmio, isso já aconteceu em 2009,
Não, mas vocês têm que ganhar título por competência de vocês, não depender do Grêmio para ganhar Não, título. mas então o Grêmio tem que escapar do rebaixamento pelas próprias forças, não precisa. Mas eu não estou pedindo para vocês ganharem os jogos. Nós ganhamos o nosso jogo contra o penúltimo colocado do campeonato. Mas eu não quero que vocês ajudem o Grêmio. O Grêmio vai sair por conta. Não estou aqui pedindo para escalar. Por mim, pode perder todos os jogos daqui para o final. Calma aí. E espero que vocês vençam Quem é o maior Juventude. ganhador de Grenais, o Inter ou o Grêmio? Grenais amadores é o Inter mesmo. É que tem muitos grenais que são contados ali na época que o Grêmio era amador. Tá, mas não conta, não tá na estatística lá? Mas não conta, isso conta. Então, mas tá. É que quando é vocês que estão na frente, daí vocês, né? Não, mas é um desequilíbrio, né? Mas aí me diz uma coisa, esse desequilíbrio assim. Tem um campeonato que o Grêmio ganhou que a instituição, que é a FIFA, não reconhece, né? E vocês chamam até reconhece, tem um site reconhece, lá. Reconhece. Eu vou colocar. Só quem não reconhece é a geração baldaço aí. Eu vou colocar no grupo lá a manifestação da Comebol sobre isso. Se a FIFA não reconhecer, fugimos do foco. Se a FIFA não reconhecer os mundiais do Grêmio, do Santos, não reconhecer a conquista do Mundial pelo rei do futebol. Vocês desprestigiam o rei do futebol. D'Alessandro não é nada. Mas vocês são campeões brasileiros CBD, não são nem CBF, então vocês não são mais campeões brasileiros. Pois é. Exatamente. Eu troco o título brasileiro pelo título do Mundial. Mas... 3 títulos, então menos 3 títulos. Vocês diminuem o Barcelona do Ronaldinho. O Mundial, vocês não vão ver, nesse século, vocês não vão ver Mundial. Grave. Não, nenhum time brasileiro vai ver. Nenhum time brasileiro vai ver. Mas voltando para o jogo ali, assim, a gente também tem um outro aspecto, tirando a rivalidade Grenal, né? Que o Inter, historicamente, ele tem aquele dom de pegar os times que estão na zona de baixo e perder, né? Perder pontos, né? E isso não aconteceu sábado, né? Pegou o penúltimo colocado e não perdeu. Eu acho que isso foi legal. Por causa do clássico, Por causa do clássico. É um jogo diferente. Bom, vamos projetar as próximas rodadas, porque saldo positivo, saldo negativo, tudo já rolou aqui nessa conversa de bar aqui de Grenal. Sim. O Grêmio pega amanhã, nessa terça-feira, né? O Fluminense em casa, vai jogar na Arena. Sem público, infelizmente, por causa da torcida, né, que invadiu. Bom, vamos um de cada vez. Vamos começar por esse jogo. Palpite, Franco. 1-0 Grêmio. Pedro. 1-0 Fluminense. Marcos. Eu acho legal, assim, o Grêmio jogar na terça-feira, que ele já vai se preparando. Mas para de enrolar e faz o negócio. Ela só pode dizer rápido. É segunda e não terça, cara, pra piada funcionar. Mas é que tipo, não vai ter mais jogo na quarta nem domingo. Errou a piada já. Tirar o palpite. Não. Edita depois. Acho que 1-0 Fluminense. Tá, eu 1-0 Fluminense com gol de pênalti pra vocês verem como que é ruim. Eu aposto no 1-0 também para o Grêmio. Depois o Inter pega o Juventude na quarta-feira. Pedro? 2-0 Inter. Marcos? 2-0 Inter. Marcos está só me copiando nos palpites hoje. Para ele não errar, né? Sim, ainda vem com aqueles 3-0. Se errar, né? Se errar, foi o Pedro, eu fui atrás do Pedro. Com vocês. 3-0 Juventude para não depender do Inter para sair da zona. Eu vou. É brabo. Eu não sei, cara. O meu palpite é assim, eu queria que o Inter perdesse, óbvio, né? Como sempre. Mas eu prefiro que o Inter ganhe com um placar magrinho ali para não dar. Você vai torcer pro Inter? Não torcer, né? Eu vou torcer para o Juventude perder. Mas você sabe que eu acho que o Juventude 1-0 para o Inter. Isso que eu concordo com o Pedro. Juventude eu acho que o Ju não é adversário do Grêmio na luta contra o rebaixamento. Eu acho que praticamente... Não, tem que passar o Sport, o Juventude e o Santos. Hoje tem que passar esses 3. O Juventude está na roda. Querendo comparar o Juventude com o Grêmio. Vamos seguir. O Juventude está muito mais na frente.
Vamos seguir. Não, 3 Muito mais, pontos. não, uns 4 pontos. Eu acho. 4 pontos. Não é tanto. 4 pontos. Duas Mas tem rodadas dois- já, né? Agora ele foi pra vocês, hein? Porque tá com a mesma quantidade. Olha, de jogos. difícil a gente engatar um ping-pong com o Marcos. Não, a gente tem menos jogos que o Fluminense. Não, que o Juventude. Mas tem 29. que ganhar o jogo, né? Não, a gente tem um jogo a menos. Tem um jogo a menos. E o Juventude agora é Sport, Santos e Juventude na nossa frente. A gente tem que focar nesses 3. Esses 3 a gente tem que secar. Infelizmente é assim. Depois tem Grêmio no fim de semana, né, no sábado. Tem Atlético Mineiro. Aliás, Não. América Mineiro e Grêmio. Franco. 2-0 Grêmio. Pedro, Eu vou num glorioso 0-0, assim, pra... É Marcos. difícil, o América é difícil jogar lá, cara. O Inter perdeu pra eles lá, se eu não me E engano. tem o fator Mancini ainda, né? Que os caras devem estar. não. Eu acho que isso que vai complicar o jogo. Tá conta. É verdade. E é o Eu técnico de Juventude lá agora. Eu acho que vai ser a vitória que o Grêmio precisa para dar uma embalada, para nadar e morrer na praia. Eu acho que o Grêmio vai ganhar de 3-0 lá. Nossa. 3-0? 3-0, vai ganhar de 3-0, vai nadar e vai morrer na praia. A última vez que o Marcos Gostar- apostou um 3-0, você sabe o que aconteceu, né? Pois Deu igualzinho. Pois é. Eu aposto em 2-1. 2-1 pro Grêmio. Porque eles vão querer marcar. 2-1 pro Grêmio, não. Tá, mas 3-0. o Gustavo jogou a toalha e tem que é 2 bom. vitórias do Grêmio. Você sabe que isso não aconteceu o campeonato Vocês todo, não né? conseguem entender o meu jogar a toalha. O Gustavo- Eu não acreditar que o Grêmio consiga reagir. Mas eu vou apoiar. Tem 2 vitórias. Isso é apoio. O Gustavo, ele troca de opinião como ele troca de camiseta. Não, eu nunca troco de incrível. camiseta. Eu acho que esse é o problema, tem que trocar de camiseta, essa aí que dá azar. Não tem camiseta que dá azar. Senão eu vou parar de usar as camisetas. Acho uma boa. O Inter pega no sábado o Atlético Paranaense. Mas vai ser aqui o jogo, né? Vai ser aqui no Beira-Rio. Marcos, qual é o teu palpite? 2-0 Inter. 2-0. Pedro, 2-1 pro Inter. 2-1. Franco? 2-0 Atlético. Eu vou no 2-0 também. O Atlético é um clube perigoso, assim. Estão organizados e tal. Mas é que aquela eles troca têm de um time técnico reserva. não foi nem sentida por eles. Eles nem estão preocupados com o Campeonato Brasileiro. Eles não estão muito acima. Não sei. Eles não estão muito acima, não. Ganharam fôlego na última rodada aí, eu acho. E se eles perdem a Eles Sul-Americana. ganharam do Bragantino, né? É verdade. Isso, ganharam fogo. O Atlético, sob certo aspecto, ele ainda é adversário do Grêmio, né? Sim. Se o Inter ganhar, ele tá ajudando o Grêmio, tá? Porque ele tá com 38, né? E tem a questão da Sul-Americana. Se eles não ganharem a Sul-Americana, não disputam nada também no que vem, né? Mas eu não sei, eu continuo achando que os rivais do Grêmio para sair da situação é o Juventude, o Sport e o Santos. Eu acho que esses aí, o Sport deu uma empacada, umas 2 rodadas aí ele tá parado ali. O Sport é bom, o Sport já caiu. Para ver como aquele jogo que se fosse para escolher uma partida onde o Grêmio cai, é aquele jogo do Sport. Eu acho que aquele porque ali estoura para o Filipão depois, dá todo aquele problema. E o Sport emenda 3 vitórias seguidas depois, né? E foi na conta do Felipão aquela derrota. Isso. Eu acho que aquela é a partida que começa essa queda. Já vinha, né? Mas eu escolheria aquele jogo. Mas contra o Cuiabá também, né? Contra o Cuiabá também. Aquela sequência de 3 jogos ali, Sport, Cuiabá e Santos, era para fazer. Mas o Cuiabá ele é um time era para chato, fazer, né? para fazer 7 pontos. Não sei se empatar com o Cuiabá, não daquela forma sofrida, mas ou empatar com o Santos, ou ganhar do Cuiabá e empatar com o Santos, ou empatar com o Cuiabá e ganhar do Santos. Eu não sei, aquela sequência de 3 jogos ali foi decisivo. Foi decisivo para essa situação. O problema de tu perder é que tu dá os 3 pontos pro adversário. Se tu tivesse empatado com o Santos, era 2 pontos a menos pro Santos. Exatamente. Não podia perder, tinha que pelo menos empatar. Né? E aquele jogo era confronto direto. Pressionado, né? Que não marcava gol há um bom tempo. Isso, era confronto direto. O Santos estava exatamente muito pressionado, não tinha ganho em casa ainda com a presença da torcida, né? E o técnico deles precisava dar uma resposta. Acho que não fazia muito tempo que ele tinha chegado ali. Bom, enfim.
Esse é o problema do Grêmio do Felipão. Foi para empatar lá e perdeu nos acréscimos. A gente não deu um chute no gol naquele jogo. Mas o Grêmio foi para ganhar, o Mancini vai para ganhar e perde todos os jogos, né? Bom, pessoal. Mas foi para ganhar do Atlético Mineiro e teve desempenho. Não era para ter perdido do Palmeiras. Jogamos de igual para igual. A gente perdia para o Palmeiras com o Renato. Melhor fase. Mas aí é que tá. No final perde igual, né? Só tá perdendo bonito. Tipo, mas eu quero ver o desempenho agora contra esses 3 pontos em 15, né? Eu acho que esse aqui é o. Não dá para ser tão simplório assim. Eu acho que se tu tem desempenho, tu tá muito mais perto da vitória do que tu não ter desempenho. Não, eu ficaria muito preocupado se estivesse perdendo sem desempenho. Daí eu já teria jogado com certeza, mas é que o problema. Inter, rapaz, o problema Inter ganhou e rebaixou o Grêmio, já era. Não tem. Por que eu falo muito em ponto e resultado? Porque o Grêmio não adianta mais ter desempenho. Já passou há muito tempo dessa fase. O Grêmio precisa de 45 de resultado. Bom, e não importa se joga bonito ou feio. Mas o que é mais fácil conseguir ponto com desempenho ou sem desempenho? Jogando bem. Eu quero que não consiga. Não, mas tá. Tentar falar sério agora. Desempenho. Mas com desempenho não tava dando, cara, porque o Grêmio não tá. Todo esse contexto psicológico. Não, a gente teve. Que é, tu abrir não adianta, o meio-campo faceiro não vai ganhar. A gente teve 3 jogos com desempenho. É uma amostra pequena, eu quero ver com os outros times agora. Quero ver com o Fluminense amanhã. Sim, vamos ver. Com o América no sábado. Pois é. Dá o teu recado final já, Franco. Vamos rodar a mesa aí para dar o recado final de cada um. A gente já está chegando no final do episódio. Só dar parabéns pelo título do Inter. Obrigado. Mais uma estrela na camisa aí. Vou botar aqui, vou costurar. Uma estrela de papelão. Com uma joaninha, aquelas. Pedro, teu recado final. Acuso e receba a corneta, né, de campeão da, como é que é a taça, troféu, rebaixamento, troféu caixão, sei lá que não, troféu papelão. Troféu papelão. Taça papelão. E de alma lavada, assim, naquela noite de chuva, assim, uma vitória sem precedentes, assim, agradecer mais um episódio, o pessoal nos acompanhando, e até a próxima, abraço. Marcos, teu recado final. Arerê, o Grêmio vai jogar a Série B. O pior é que eu fui no estádio só para cantar a musiquinha e quase fiquei com medo de não cantar. Tem outra música que vocês não cantam. O Gustavo tem aí. Gustavo tem uma música que vocês também. Tem uma música, eu vou colocar no meu recado final aqui, porque diante de tudo que eu li hoje, assim, das cornetas e tudo mais, eu quero terminar, inclusive, o nosso episódio de hoje com uma frase. Eu não vou saber citar quem colocou isso, porque eu li tanta coisa, mas uma frase que eu considero célebre. Mas assim, vamos passar aqui a música. Tem uma música que vocês há muito tempo não escutam. Aliás, há muito tempo não cantam, né, na real. Isso aqui não serve para Grenal, né? Porque Grenal só se for uma final, né? E as 2 últimas finais contra o Grêmio vocês perderam, então não gritaram é campeão. Mas é que a gente está em clima de carnaval já, né? A gente já está pensando no verão, próxima temporada. Bom, eu vou dar o meu recado final. Tá. Quem não ganha título tem que levantar caixão. Até o próximo episódio, pessoal.